Ô, Guto, sabe que tem algumas formas de descobrir quando está ficando velho, né? Uma delas é aquela história de sentir dor, né? Começar a reclamar, toma um negocinho, tal, já começa a sentir mal no dia seguinte, aquela ressaca, né? O vinho não cai tão bem. Ou quando teu filho do nada, adolescente, vira para você e fala uma frase que a Carla Bigato me disse essa semana, né? Papai, você é cringe, né? Aí você fala, ih, rapaz, eu sou cringe, a Carla Bigato já me explicou o que é cringe e não é um elogio. Ô, Guto Graça, você que não é cringe, mas sabe muito bem o que significa essa palavra, fez um belo de um resumo dos últimos dias nas redes, acompanhando de perto, né, o que está acontecendo dos principais assuntos e quem está dominando a chamada pauta política. E não é de hoje que o Bu tem alertado como, né, as redes têm, claro, algumas diretrizes indicando quem sabe adotar um tom correto ou um tom que tem interesse, ainda mais esse ano eleitoral, né, Guto? Bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. Sem nenhuma pretensão de ser analista político. Tem gente com mais conhecimento de causa do que eu, tem a Dora Kramer, tem o Reinaldo. Não tenho essa pretensão, mas eu analiso vendo a opinião pública, a opinião publicada, a opinião do dia a dia. E o que a gente pode analisar desse abril, né, Barão? Primeiro, ele abre com dia 3, 4, altíssima densidade na bolha de oposição sobre o ônibus do Bolsonaro no MEC. Negócio que engajou 25% dos perfis, ou seja, foi o assunto político. Fica por 72 horas, não tem resposta de governo, não tem nada, fica dentro das redes. Dia 12, vem uma nova denúncia de uma empreiteira sendo favorecida de indício, também por 72 horas, e o assunto pega e dessa vez engaja 47%, um somatório, ou seja, é quase que a oposição buscando, olha, apareceu corrupção no governo Bolsonaro. Pois bem, né? Isso pegou na oposição. Na bolha de apoio, Barão, não respondia nem a 4% esses indícios de possível corrupção. Aí vem Páscoa, vem o segmento do assunto, desculpa, eu me perdi aqui um pouco, e dia 16 de abril você começa a ter ataques sistematizados ao STF, à ditadura de toga, e esse assunto pesado. Dia 16, o assunto Daniel Silveira era só 2% nas redes de apoio do presidente, mas já se configura 2% de um assunto político, é muita coisa. Dia 17 de abril, a gente tem o vazamento dos áudios de tortura. E aqui ela marca aquela redução do assunto MEC, cai para 60% dos engajamentos, ou seja, dia 17 de abril, os indícios de corrupção no MEC são esquecidos pelas redes na casa de 60%. Ponto. Vai, o assunto, todo mundo começa a atacar a ditadura, o que aconteceu em 64, ou seja, já foi para o outro lado. Ok, vamos lá. Dia 18 de abril, ataque ao STF se mantém crescente, assunto Daniel Silveira já responde a 15% da base. Dia 19, o assunto Daniel Silveira já responde a 55% na bolha de apoio de 8 milhões de perfis abertos do presidente Bolsonaro, ou seja, é o assunto que estava em defesa. Dia 20 de abril, Barão, o assunto, quando o Daniel Silveira é condenado por 10-1, mais do que o Filipão levou 10 gols lá contra a Alemanha e Holanda, 10-1 condenado, o assunto responde a 80% da bolha de apoio, ou seja, era a comoção, era um elemento de união que estava ali. E 50% a comemoração. E no meio disso tinha as comemorações vazias, as preocupações com a eleição da França se misturando aqui no meio. Ok. Só que dia 21 de abril, quando o presidente dá o indulto ao Daniel Silveira, 63% das postagens políticas da bolha de apoio tratavam o assunto, e tratavam o assunto como uma vitória, vitória de estadista, vitória das liberdades, e 70% da bolha de oposição cuidando do assunto. Aí, vamos retomar. A gente abriu falando de indício de corrupção no MEC. Quando você chega no dia 22 de abril, você tem uma queda desse assunto, corrupção no MEC, que já tinha caído de 60%, mais 90%. E o dia 22
já não respondia nem a 4% dos engajamentos na bolha de oposição. É quase uma onda engole outra e se esquece de levar aos fatos, né? Ou seja, mais uma vez, não tenho nenhum coração bolsonarista ou de oposição aqui, falo como quem vê em rede, a movimentação total foi gol para o Bolsonaro. Manteve a turma dele unida, fez o tipo de afrontamento que já começa a marcar algumas linhas, ou seja, ele nos levou, dizem que tem o apito para chamar sempre os seus defensores, mas parece que o Bolsonaro sabe usar esse apito como ninguém para chamar a oposição. E todo mundo foi para um lado, o Barão, Carla, e é mais ou menos a anatomia desse abril, que começou com indício de corrupção no MEC e termina com o Daniel Silveira como o grande libelo da liberdade na bolha de apoio ao presidente. Pois é, tanto que ontem, né, quarta-feira, dia 27, havia previsão de depoimentos de pessoas envolvidas, né, nessas denúncias, nessas suspeitas de cobrança de propina, né, de desvio de verbas, de irregularidades também na compra de ônibus e tudo mais. E aí, Guto e Barão, essa previsão não se concretizou porque tanto o prefeito de Centro Novo, no Maranhão, Júnior Garimpeiro, quanto de Nelly Jardim, que é a secretária dos pastores envolvidas no caso, e um outro servidor, o Darwin Einstein, aliás, esse nome é ótimo, né? Darwin Einstein, nenhum deles compareceu para prestar esclarecimentos, para falar e nada, nenhum tipo de reação nas redes sequer se fala sobre isso, né, Guto? No meio dessa semana, o ex-presidente Lula foi também incitado a falar sobre a graça concedida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para o Daniel Silveira, e o ex-presidente Lula disse, olha, é isso que o Bolsonaro quer, que se fale sobre esse tema. Na sua avaliação, então, ele está seguindo um raciocínio que faz sentido? O sentido que faz, a gente vê nas últimas 72 horas, o Daniel Silveira teve mais engajamento com o nome dele, com a citação dele, do que do Bolsonaro e o Lula. Ponto. Assim, se a gente não compreender essa movimentação de como as redes reagem, acho que isso é um elemento que acho que responde. Repito, nas últimas 72 horas, Daniel Silveira foi maior que Lula e que Bolsonaro nas redes e sendo usado como um bom garoto propaganda do Bolsonaro, como em defesa das liberdades, em defesa do direito de opinião, ou seja, é um caldo muito construído aí. O que me chamou a atenção, Carla, Barão e ouvintes, é 1%, mas ele começa a ter uma visão quase que meio orgânica de existindo. A jogar Forças Armadas contra a STF. 1% de postagens políticas entre 21 horas de ontem e 6 horas da manhã de hoje trazia esse assunto, pedindo que os militares acompanhem a eleição, ou seja, é um caldo que tem coisa para crescer e é complicado porque a gente não para de falar de pessoas e começa a jogar instituições contra elas através de forças de redes sociais, ou seja, alguém tem que chegar, botar a bola no chão e chamar os adultos para a sala, por favor. Pois é, tá aí um desafio que o Guto tem batido na tecla e muito ao longo dos últimos tempos, essa capacidade, né, dos bolsonaristas de comandarem a pauta da forma que bem entenderem nas redes. E não é pouca coisa, né? Essa mudança de narrativa, né, com um espectro negativo ali de corrupção. E aí, ao longo do tempo, mudando essa história, a corrupção teoricamente sendo esquecida, né, e enquanto isso, outros assuntos tomando a pauta. E isso é uma prova de que a capacidade de você direcionar o que você quer falar, que assunto vai ser o dominante, ainda está muito, muito forte nas redes e serve de alerta se algum adversário político do atual presidente quiser mudar esse cenário até a eleição. Não é fácil, não é simples. A gente sabe que isso demanda tempo, capacidade de organização e entendimento do que essas redes representam e podem fazer diferença, você não tenha dúvida nenhuma, na eleição do final do ano. Fala aí, Guto. Exatamente. Barão, Carlos, ouvintes, é exatamente isso, é compreender mais do que o que a gente aprendeu com leitura de ciência política, de esquerda e direita, é tentar entender população, tentar entender o que aquela pessoa faz aquela postagem, parem de tratar como robô, é tentar entender o ser humano.
porque robô não coloca voto em urna. A gente tem que entender essas movimentações, como foi esse abril, o que foi feito, que foi mais um abril em que Bolsonaro saiu maior no mês do que entrou. Então, se a oposição quer acordar, ela tem que começar a compreender. Barão, é mais ou menos isso, sem querer bancar o cringe aqui, peço aí para quem estiver vendo pela imagem, julgar se meu óculos é cringe ou é agradável, porque está todo mundo criticando esse óculos aqui que eu estou usando, que é uma verdadeira luneta, mas eu estou confortável. Mas se julgarem como cringe, eu vou começar a entender pelo menos que eu estou vestido com cringe. Já recebi que era o óculos da Enéas, já tem o pessoal já interagindo nesse sentido aí. Eu gostei. Guto, você está sempre na moda, fique sempre. Tranquilo, rapaz. Me lembra um pouco Carlinhos? o Maurício de Souza. Sabe aqueles olhinhos da Turma da Mônica? Tem o mesmo formato. Gostei. Assim, a referência, Carla, Maurício de Souza, o Barão, que tem como guia, e eu que confesso que uma vez, quando eu encontrei o Cipollino, o Cebolinha numa banca na Itália, viajando 1 ano e 3 meses fora do Brasil, me emocionei, me senti, cara, é a turma do Limoeiro, você se sentiu um pouco em casa, é um pouco, Maurício foi um pouco o nosso Walt Disney nesse sentido, merece toda a reverência e uma comparação dessa, Carla, só me deixa feliz em meio a tudo que a gente fala, mas vamos em frente, porque o ser humano é o problema e a solução. Não culpem as redes sociais, vamos entender e vamos dialogar com o ser humano. As redes só são veículo do nosso ódio e do nosso amor. Vai restar como a gente vai conseguir encaminhar um pouco isso, Carla.